Olá, tudo bem? Seja bem-vinda e bem-vindo a mais um programa aqui do nosso canal Psicólogo Manuel Carvalho. Como você já sabe, todas as semanas um programa com muitas dicas e orientações sobre o exercício profissional de psicólogos e psicólogas, sobre a psicologia e sobre o comportamento humano. Hoje nós vamos falar sobre a principal técnica para alguns método ou instrumental do exercício profissional de psicólogos e psicólogos. E não, eu não estou falando de testes psicológicos, estou falando da entrevista, ou melhor dizendo, das entrevistas psicológicas. Isso mesmo, as entrevistas psicológicas são a principal ou as principais técnicas, métodos ou instrumental do exercício profissional de psicólogos. Seja para práticas de investigação, práticas de recursos terapêuticos, para práticas de consolidação de trabalhos, acompanhamento, entre muitas outras ferramentas. Cabe salientar que a resolução do Conselho Federal 009 de 2018, que define a avaliação psicológica e a utilização de testes no Brasil, reconhece como fontes fundamentais de uma avaliação psicológica três ferramentas, três métodos ou técnicas. Entre eles, a entrevista e as anamneses psicológicas, os testes psicológicos e os protocolos de observação psicológica. Hoje nós vamos falar das entrevistas. Quais são os principais tipos de entrevistas, suas finalidades e algumas dicas da utilização de entrevistas em intervenções, avaliações e práticas psicológicas. Então, logo após a nossa vinheta, o tema do programa de hoje, as entrevistas psicológicas. Fica aí conosco, que daqui a pouquinho a gente vai falar desse tema tão importante e interessante aí para as nossas práticas. As entrevistas psicológicas, como já dito anteriormente, é com certeza a principal técnica ou método de intervenção e de investigação de profissionais de psicologia. As entrevistas têm diversas funções, desde entrevistas com funções terapêuticas, entrevistas com funções de investigação e avaliação psicológica, entrevistas de triagem, entrevistas diagnósticas, entrevistas pré e pós-testagens e até mesmo entrevistas de pesquisas. Conhecer o manejo adequado e compreender qual o modelo, a estrutura e o tipo de entrevista você, profissional ou futuro profissional de psicologia, deverá utilizar é fundamental para as suas práticas profissionais. Podemos destacar que as entrevistas elas podem sim facilitar muito, não só a investigação, mas as próprias intervenções, encaminhamentos de profissionais de psicologia. É claro que existem diversos conceitos, finalidades e objetivos das entrevistas psicológicas. E estas vão depender também de qual é o teu aporte teórico, qual local você está inserido, também as condições, a estrutura, o tipo de perfil de público que você atende. Crianças, jovens, adultos, idosos e até mesmo as condições desse público, se existem limitações, qual é o tipo de objetivo do teu trabalho. Separamos para você uma definição de Tavares sobre objetivos de entrevista clínica. Vamos conferir. A entrevista clínica é um conjunto de técnicas de investigação de tempo delimitado, dirigido por um entrevistador treinado, que utiliza conhecimentos psicológicos em uma relação profissional, com o objetivo de descrever e avaliar aspectos pessoais, relacionais ou sistêmicos do indivíduo, casal, família e até mesmo de uma rede social. Em um processo que visa fazer recomendações, encaminhamentos ou propor algum tipo de intervenção em benefício das pessoas entrevistadas. Tavares, 2007. Podemos ver nessa definição de Tavares que, em primeiro lugar, a entrevista não se confunde com uma conversa, com um bate-papo. Ela reúne um conjunto de técnicas psicológicas fundamentadas, podemos ver, no conhecimento psicológico, como Tavares fala um pouco mais à frente.
E o importante é que a entrevista ela deve ser dirigida, ela deve ser manuseada, ela deve ter um manejo de um entrevistador, de uma entrevistadora experiente. Essa experiência ela vai ser muito fundamentada ou influenciada pelo teu aporte teórico, pelas tuas práticas profissionais, inclusive pela tua supervisão profissional que você recebe ao realizar serviços psicológicos. Podemos destacar ainda um conceito muito interessante que Travares traz, que define ou talvez faz uma grande separação da entrevista de outras técnicas psicológicas. A entrevista ela não é só uma técnica, mas ela também é uma maneira de relação do profissional com o seu cliente. Diferentemente, por exemplo, de outros instrumentos, de outras técnicas, a entrevista ela tanto é uma técnica quanto ela é um instrumento de criar relação de confiança, de aporte, de suporte, uma relação de rapport entre o entrevistador, a entrevistadora e a entrevistada ou o entrevistado. Então, a entrevista ela tem, podemos dizer, esses dois grandes viés. É uma técnica de intervenção, mas ao mesmo tempo é uma técnica de manejo e de criar relação entre o entrevistador, a entrevistadora e as pessoas entrevistadas. Cabe destacar que a própria resolução do Conselho 009 de 2018, que define os métodos, as ferramentas de avaliação psicológica, coloca em destaque entre as fontes fundamentais de avaliação psicológica as entrevistas e anamneses. Brevemente, vou falar aqui de alguns modelos ou de algumas entrevistas de acordo com as suas finalidades. Entrevista de triagem ou entrevista inicial ou iniciais, que tem como principal objetivo ter contato com a demanda, com as queixas principais do teu cliente, do teu usuário do serviço, criar uma relação de confiança, importantíssimo nessas entrevistas iniciais, entender a problemática e verificar tipos de serviços, de intervenções que serão necessários, pelo menos o planejamento. É na entrevista inicial que a gente levanta hipóteses de possíveis problemas, soluções, para planejar as intervenções e até mesmo realizar os encaminhamentos. É muito comum, por exemplo, que em políticas públicas, profissionais de psicologia utilizem de modelos de entrevista de triagem já pré-definido pelo menos alguns assuntos que serão abordados para que a profissional, o profissional de psicologia, faça os encaminhamentos mais apropriados para aquela demanda. Entrevistas de anamnese, muito utilizadas aí no contexto clínico e nos contextos de perícias e avaliações psicológicas. Pouco diferente das entrevistas iniciais ou de triagem, essas entrevistas já têm como objetivo pesquisa, no sentido de explorar mais profundamente quem é aquela pessoa que nós estamos atendendo, quais são suas problemáticas, qual é o histórico, o momento atual e o que já foi feito em relação às suas queixas, que podem ser problemas físicos, psíquicos ou outros tipos de problemas, histórico familiar, histórico socioprofissional, entre tantos outros. É muito comum que a gente faça uma relação de anamnese apenas em atendimentos infantis, de crianças ou em alguns casos de adolescentes. Mas na exploração clínica, a utilização de anamneses psicológicas, existem aí diversos modelos, é muito importante para a fundamentação do serviço prestado ou a ser prestado por profissionais de psicologia. Seguindo aí o roteiro, outro modelo de entrevista muito interessante para práticas clínicas de avaliação são as entrevistas diagnósticas. E a ordem seria mais ou menos essas: entrevistas iniciais, entrevistas de anamneses e aí no meio do serviço, um pouco mais à frente, as entrevistas diagnósticas. Como o próprio nome já diz ou conceitua, essas entrevistas têm um objetivo: realizar diagnósticos, normalmente relacionados a diagnósticos de transtornos, condições psicológicas. Essas entrevistas já são muito mais estruturadas e elas são fundamentadas nos códigos internacionais de doenças, como a CID-10, o DSM-5 ou a CIF. Existem, claro, outros modelos de entrevistas diagnósticas, como, por exemplo, entrevistas diagnósticas laborais, que foca em identificar perfis ocupacionais, socioprofissionais. Mas, de uma forma geral, as entrevistas que nós mais utilizamos são as entrevistas diagnósticas baseadas aí em códigos internacionais de doenças. Outro ponto importante que utilizamos nas práticas do ponto de vista de entrevista são as entrevistas de pré e pós-testagem ou pré e pós-aplicação de algum tipo de instrumental, normalmente para levantar informações que podem ajudar a interpretar melhor aqueles instrumentos ou até mesmo limitações que podem acontecer frente a um instrumento
que pode ser utilizado. Vamos imaginar que você queira utilizar um teste ou alguma técnica que utiliza da interpretação das cores. É importante que na entrevista de pré-testagem você verifique se teu avaliado, tua avaliada, possui algum problema, alguma limitação em relação à identificação de cores. Este é só um exemplo. Existem entrevistas pós-testagens, que é muito utilizado principalmente na clínica, para fundamentar melhor os resultados colhidos nos testes, esclarecer pontos de dúvidas e até mesmo entender melhor a problemática e enriquecer o processo de classificação e de interpretação dos instrumentos. Entrevistas devolutivas, como o próprio nome já diz, o objetivo é prestar algum tipo de devolutiva para os serviços. Existem também as entrevistas terapêuticas muito utilizadas, lógico, nas práticas clínicas, não somente, mas também nas práticas clínicas, entre outros tipos de entrevistas. Mas podemos resumir estas como as principais, ou talvez as mais comuns utilizadas por psicólogos e psicólogas. No próximo programa sobre entrevistas psicológicas, nós iremos abordar o manejo das entrevistas de acordo com o tipo de estrutura dessas entrevistas. Podemos dizer que esses principais tipos são as entrevistas abertas, entrevistas semi-estruturadas ou semi-abertas e as entrevistas fechadas. Você sabe quais são as principais vantagens e as indicações desses tipos de entrevistas, pensando aí nos serviços psicológicos? Pois aguarde e acompanhe a nossa programação, pois na semana que vem nós iremos abordar as entrevistas, os manejos das entrevistas nos serviços psicológicos de acordo com as suas estruturas. E você, o que achou deste programa sobre entrevistas psicológicas? Deixe teus comentários, tuas sugestões e tuas observações aqui na descrição deste vídeo. Acompanhe a nossa programação, já pode deixar inclusive o teu like. Se ainda não é inscrito ou inscrito, está esperando o quê? Inscreva-se no nosso canal, assim você vai acompanhar as nossas divulgações, nossas postagens sobre a psicologia, sobre o exercício profissional de psicólogos e psicólogas e, é claro, sobre a psicologia humana. E se tiver alguém que você acha que possa ser beneficiado com o conteúdo deste vídeo, compartilhe este vídeo para ele ou para ela. Será sempre uma satisfação poder estar contribuindo e ajudando a você no seu crescimento como psicólogo, psicóloga ou no entendimento da psicologia humana. Nos vemos na próxima semana com o tema entrevistas psicológicas, tipos de estruturas e o manejo dos serviços psicológicos. Até lá!